Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Irmandade. Muito obrigado pela presença de sempre, pelo carinho, pela participação de todos vocês no santo culto online. Deus tem abençoado bastante. Nós só temos o que agradecer, Irmandade, por tudo que vocês têm feito por nós, pela obra de Deus, pelo apoio. Nós nunca cansaremos de agradecer, porque a gente sabe o quanto é importante esse apoio de todos vós. Quero pedir à Irmandade que ajude a compartilhar a live, avise os contatos, os amigos, que nós estamos no ar já com o Santo Culto. Estive ausente alguns dias essa semana, por problemas particulares, mas nada demais. Mas o irmão Sampaio esteve aqui junto de nós, foi muito bom, graças a Deus. E como é sempre muito bom ter os servos de Deus aqui, louvando a Deus com a gente. Vamos começar então o Santo Culto, adorando ao Senhor com o cântico 222. 222. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 439. 439. Yes.
Glória a Deus. Vamos cantar por oração o hino 352. 352. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos orar agora, apresentaremos a Deus todos os pedidos de oração da Irmandade que tem feito aí através da live, tem feito também aqui no nosso escritório, nas redes sociais da igreja, no WhatsApp, enfim, todas as maneiras que nós podemos nos comunicar, nós temos recebido os pedidos de oração da nossa querida Irmandade, vamos apresentar todos na mão de Deus, apresentar também uma nossa irmã, que mora na Irlanda, me passou o nome dela agora, ela pediu orações por causa, e ela tem sempre acompanhado o culto online. Me perdoe, irmã, não me esqueci o nome, meu celular não está aqui comigo, mas ela não mandou mensagem no WhatsApp, mas saiba que a irmã está sendo apresentada nas mãos de Deus. Nós somos falhos, e como a irmã mesmo pode ver, mas o Senhor, o nosso Deus não, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, e a irmã está de contínuo nas nossas orações. Não só a irmã, mas toda a Irmandade, todo o povo de Deus que tem cultuado a Deus junto de nós nesse último ano e meio já. Louvado seja o Senhor, porque Deus tem preparado todas as coisas que são importantes para nós, para a obra do Senhor também. Graças a Deus, o Senhor tem sido bom, tem sido generoso conosco. Só temos motivo para engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos pedir a bênção de Deus em favor do culto, e vamos pedir também que o Senhor mande para nós do céu a sua santa palavra, que Ele possa inspirar a todos nós com a preleção da sua palavra, falando aos nossos corações, e que nós possamos sempre estar alinhados com a vontade de Deus, cumprindo os desígnios de Deus, para que se cumpram os desígnios de Deus na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, todos unidos, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor nosso altíssimo Deus, nosso Pai que habitas nos céus, em nome de Jesus Cristo, estamos ajoelhados ante a Tua presença maravilhosa,
pois reconhecemos o teu poder total e absoluto sobre a nossa vida, pois o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado e tem feito de nós um vaso ou muitos vasos diante da tua presença. É bem verdade que vários dias e momentos nos sentimos vazios, sentimos-nos, Senhor, entristecidos, com os nossos corações debaixo de uma sombra fria e deserta e solitária, mas ainda assim o Senhor tem dado a nós condições de estar na tua presença e as tuas mãos, o teu Espírito nos tem alcançado todos os dias da nossa vida. E os teus sinais, Senhor, têm acompanhado o teu povo, o que tem também reafirmado a nossa fé e nos ajudado a continuar crendo em ti. Quando olhamos para as nossas vidas e vemos quantas coisas difíceis já passamos, é inegável que se estamos de pé é pela grande misericórdia de Deus em nós. Pai eterno, faz de nós vasos para a honra do teu santo nome. Faz de nós vasos, Senhor, para continuar levando a tua santa palavra adiante, além, levando a tua palavra até os confins da terra, onde Deus quer que ela chegue, para que também o teu nome seja glorificado. Ajuda o teu povo e a todos nós nas nossas muitas dificuldades, enfermidades, fraquezas, Senhor, deslizes que cometemos diante de ti, pecados, e sempre fomos, sempre seremos dependentes do teu perdão, do teu amor, da tua ajuda e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Não deixa faltar sobre nós a luz do teu Espírito Santo, não deixa faltar sobre nós a graça de Jesus. Ó Senhor, glória a Deus nas alturas, queira sempre visitar as nossas almas e nos ajudar a cumprir o ID de Jesus, e que esse ID também impulsione a nós mesmos a continuarmos nessa jornada rumo à salvação das nossas almas. Tomai nas tuas mãos aqueles que estão enfermos, que precisam de libertação, de cura na sua carne. Há, entretanto, também outros tantos que têm enfermidade em suas almas, no espírito, e que precisam da mesma maneira de cura, de libertação. Todavia, o Senhor conhece as necessidades de cada um e sabes aquilo que é melhor para cada um de nós. Entregamo-nos na palma das tuas mãos, entregamo-nos inteiramente a ti, Senhor, confiantes de que o Senhor está nos ajudando e que a tua mão não saiu de sobre a nossa cabeça. Abençoa a tua obra nos quatro cantos da terra, onde o teu povo se reúne, independente de placa, que o teu Espírito se faça presente, confirmando, animando a todos, Senhor, pela boa presença de Deus junto de nós. Abençoa este santo culto e fala com as nossas almas através da tua santa palavra. Nos faz entendê-la, Senhor, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua voz santa e sempre nos deleitarmos nas coisas de Deus. Abre, Senhor, por caridade, os teus tesouros nos céus. Abre aqui também na terra as portas que estiverem fechadas na vida do teu povo, pois o Senhor é aquele que conhece a todos nós, e querendo Deus operar, quem poderá impedir? Bendito seja o nome do Senhor. Visita-nos, ó Deus, com a tua graça, visita-nos, Senhor, com a tua presença, e nos faz, Senhor, estar sempre diante de ti, glorificando a Deus, adorando ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Guia todas as coisas nesse santo culto, que tudo transcorra bem, e seja, acima de tudo, para a glória do nome de Jesus. É o que pedimos a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o hino 35. 35.
Glória a Deus, glória a Deus. Nossos cultos presenciais, domingos às 10 da manhã e às 18h30, terça-feira às 14, quarta-feira às 20, sábado às 10 da manhã, que é o culto das nossas irmãs, e a partir do primeiro sábado de agosto, presencial, muito embora já seja realizado de forma online, o culto dos jovens, sábados às 20 horas. Os nossos cultos online são realizados de segunda a sexta-feira, às 14 e às 20 horas, sábados às 10 da manhã, às 14 e às 20, que é o culto dos jovens, domingos às 10 da manhã, às 14 e às 18h30. Reuniões de oração, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite. Aula de música, domingos, às 8 horas da manhã. Todo primeiro domingo do mês, tem Santa Ceia, tem ensaio de orquestra nessa congregação às 4 horas da tarde, todo primeiro domingo do mês. Continuamos pedindo à Irmandade a colaboração com alimentos não perecíveis para atendimento dos necessitados da obra de Deus, que o Senhor possa também tocar nos nossos corações, para que façamos de bom grado, de bom coração, irmãos, essas doações que são tão importantes para aqueles que recebem. Também nós fizemos um esclarecimento à Irmandade, que foi elaborado pela irmã Júlia, da Obra da Piedade, que achamos muito importante as palavras que Deus colocou no coração da sua serva, e nós endossamos todas elas porque acreditamos ser assim. O ID de Jesus também, ele nunca é de mãos vazias. Então pedimos a colaboração da Irmandade. À medida que a vacinação vai avançando, todos nós devemos ir retomando os nossos compromissos com a obra de Deus. Procurem estar presentes nos santos cultos, fortalecendo a sua fé. Foi bastante tempo de distanciamento e agora aos pouquinhos o Senhor está abençoando. Louvado seja Deus. Eu mesmo também vacinei essa semana, no dia 13, não me lembro se foi terça-feira, né? Na terça-feira. Graças a Deus, louvo a Deus por isso, e sei que muitos estão felizes também, pelo que o Senhor está preparando, não é, irmãos? Nosso Deus, no ano passado, essa época a gente não tinha noção do que ia ser da nossa vida, mas veja só, irmão, como que Deus é bom, por maior que tenha sido a desolação, quantas vidas perdidas, quanto choro, meu Deus, todos nós conhecemos alguém, ou conhecemos alguém que faleceu, mas, irmãos, graças a Deus, de todos os males, que seja o menor, que o Senhor continue abençoando, e os nossos sentimentos sempre muito respeitosos às famílias que perderam seus entes queridos. Vamos continuar firmes no Senhor, procurem congregar, não se afastem da igreja, irmãos, não se afastem da obra de Deus. O momento é de estarmos em constante vigilância e oração. Não quer dizer que estar na igreja é estar perto de Deus, mas quer dizer que nós condicionaremos a nossa mente, os nossos corações a estarem na presença de Deus. Esforcem-se, porque isso é muito importante, a igreja estar reunida. Nós temos tomado todos os cuidados, como a Irmandade já sabe, obedecemos à risca sempre as orientações que nos foram dadas. Tem culto, não tem culto, não tem culto, é até horário X, até horário Y, da maneira que for, e ainda será. Nós sempre obedeceremos. E agora, queremos com isso também contar com a colaboração da Irmandade, que os irmãos vejam que as nossas atitudes sempre foram o mais responsáveis possível, mas também procurando preservar a nossa fé. Não havendo mais nada que anunciar, vamos cantar o hino 254 para ouvirmos a palavra. 254.
Glória a Jesus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vamos passar a todos os nossos dados bancários para a Irmandade que quer fazer ofertas, coletas, para suprir as necessidades da obra de Deus. O nosso banco é o Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é o nosso e-mail, que é alfaville, com PH e 2 L's, alfaville@ccacristã.org.br. Então, Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. Em nome da CCA, Congregação Cristã Apostólica. Continuamos contando muito com a colaboração da Irmandade. Precisamos muito da ajuda de todos vós, para que o Senhor também continue a nos abençoar. Vamos fazer a oração de agradecimento, Brunão? Eterno, te damos graças, Senhor Jesus, Senhor Deus, por tudo que tu tens preparado, fruto do amor da nossa Irmandade para a tua obra. Retribui desde o céu, pois só o Senhor conhece os segredos mais escondidos dos nossos corações. Liberta-nos, mas também aceita a nossa oferta como incenso de suavidade diante de ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Provérbios, no capítulo 26. Provérbio de Salomão, capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a sua honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo, que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, é assim aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como um cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior há esperança no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio para fadar-se de a levar à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que, passando, se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Somente até aqui, irmãos. Amém.
Queridos irmãos, uma palavra de alerta, uma palavra vinda do coração de Deus para todos nós, mostrando o que convém, o que não convém, o que é bom para o crente, o que não é bom para o crente, para o cristão, para qualquer pessoa de bem. A palavra ela vem endereçada por Deus para nos fazer compreender cada vez melhor o reino de Deus em nós. Ela é enviada, não tem outra palavra a dizer, senão que ela é enviada por Deus a nós. E aqui foram escritos esses provérbios que dariam livros e mais livros a um bom escritor, que não é o meu caso, divagando, dissertando sobre as ideias, sobre os pensamentos que foram colocados aqui, que resumem-se em uma palavra apenas: prudência. Quando a gente é prudente, a gente pensa antes de falar, a gente reconsidera, considera, avalia, reavalia várias e várias vezes diversos assuntos, olha uma questão por diversas óticas, olha do seu lado da história, olha do outro lado, do lado da outra pessoa da história, que é a tal da empatia, que é tão falada e pouco vivida, essencialmente no meio dos cristãos, o que causa alguma estranheza, mas é natural também, já era previsto pela palavra, o Senhor já tinha avisado. E aqui ele falava de tantas coisas, por exemplo, quando você discutir com um tolo. A mesma coisa que eu discuti com a Helena, que tem 1 ano e meio. É uma criança, ela não tem como ter a mesma compreensão da vida, das coisas, como eu tenho. E às vezes nós perdemos tanto tempo, tanta energia com gente que não agrega nada em nós, e nem para nós, e nem junto de nós, que não soma. E nós, como disse, gastamos tempo, energia, nos aborrecemos a outros, aborrecemos até a Deus. E há lutas que não devem ser lutadas, guerreadas. Há questões que você simplesmente deixa aí. Você abre mão daquilo. Já decidi. Eu não quero mais. Acabou o cabo de guerra. Eu estou soltando o cabo de guerra. E quando nós vamos ver lá na frente a vida das pessoas, ele falou aqui sobre isso também, uma coisa eu vos digo, que não há assim a maldição sem virá. Todos nós temos o nosso lado da história. Todos nós temos os nossos motivos e as nossas razões. Não é certo e nem verdade. A gente sempre diz que toda história tem 3 versões: a minha, a sua e a verdadeira. E a versão verdadeira vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade absoluta está em Deus. De maneira que se Deus permite alguma coisa que chegue até nós, um mal que nós semeamos, já está explicado. Foi porque nós semeamos. Porque nós plantamos aquela semente na terra. Talvez tenha levado tempo, mas ela brotou. E agora o fruto está aí para colher. Então, irmãos, é por isso que a gente se decepciona com a fé. Constantemente se decepciona com Deus. E o nosso devaneio, a nossa tolice, a nossa estultícia, como a gente ouviu aqui, ela chega tão longe, ao ponto de, além de não reconhecermos que os nossos insucessos, que alguns fracassos, que algumas quedas da nossa vida não são nada mais, nada menos do que resultado das nossas más escolhas. Além de não reconhecermos isso, para que tenhamos libertação, às vezes chegamos a dizer: Deus se esqueceu de mim. Deus me deixou. Veja, irmão, o tamanho da cegueira que acometeu os nossos olhos espirituais, o nosso coração, quando chegamos nesse ponto.
Mas essa noite o Senhor está mandando a sua palavra, te dizendo que com causa, sem causa, com dolo, com erro, sem erro, o Senhor está mandando a palavra para te dizer: eu quero te curar espiritualmente. Quero curar a tua mente, curar o teu coração e te ensinar a fugir da aparência do mal, a se livrar das armadilhas que o adversário coloca no teu caminho. O que acontece quando a pessoa vai fazer uma caminhada na mata, numa mata desconhecida, e não leva um guia? Ela se perde. Se você não tem um navegador de GPS e vai numa cidade diferente, você não acha o endereço que você está procurando. Não é? Irmão Rodrigo, eu gostaria de encontrar com o irmão. Tá bom, irmão, vem em Alphaville. Ô, irmão, mas Alphaville é tão grande. Não, irmão, vem em Alphaville aqui, ó, a igreja fica aqui, tal lugar. Ah, e como é que faz para chegar? Ah, irmão, pega aqui, vai ali, vai lá. O Senhor está te dizendo essa noite: deixa eu ser o teu guia. Deixa eu ser o teu guia. Deixa eu direcionar os teus passos. Me deixa te ajudar. Me deixa te guiar. Me deixa te direcionar por caminhos bons, por caminhos de retidão. Evidente que haverão tropeços, haverão esbarrões, alguns acidentes de percurso. Mas muito mais do que isso, é inegável que o Espírito de Deus, aleluia, está velando pelo teu bem-estar, cuidando de ti e fazendo de você uma bênção na presença do Senhor. Glória a Deus nas alturas. De maneira, irmãos queridos, que o Senhor manda a sua palavra, alertando a todos nós, alertando o povo de Deus, e dizendo: veja bem no que você está se metendo. Diz aqui: aquele que passando toma parte numa causa alheia, é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Ainda esses dias Deus deu esse versículo aqui para a Irmandade, para todos nós. Às vezes a gente se mete em cada enrosco, irmão. E quando é entre pessoas, ainda é menos ruim. E quando a gente entra no caminho de Deus, mexe naquilo que Deus está tratando, intervém naquilo que Deus está fazendo, porque falta prudência, às vezes falta luz, e o Senhor não quer a sua igreja assim. O Senhor quer a sua igreja sadia, feliz, realizada, plena. Eu nunca, e eu conheço Deus a quem eu sirvo, é evidente que eu não sou melhor do que ninguém, meu Deus do céu, muito, muito ao contrário disso. Mas eu nunca vou pregar uma palavra, eu nunca passaria uma mensagem aos irmãos que eu não acreditasse nela de todo o meu coração. Eu não acredito num evangelho que castiga, eu não acredito num Deus que machuca, que fere, que mata, que distancia as pessoas, que arrasa a vida das pessoas. Mas é inegável que o Senhor dá a nós aquilo que nós plantamos, não tem jeito. Não é um problema com Deus, é um problema comigo. Quanto pessoa, quanto cristão, quanto marido, quanto esposa, quanto um ser humano qualquer. Então não começa a mudança pelo resultado, começa a mudança pelas atitudes. Glória ao nome do Senhor. Nunca se começará uma casa pelo telhado. Como fará um telhado? Para pôr em cima do quê? A mudança é na atitude, é no começo e não no final. Então eu creio por fé, essa palavra não vem repreender, não vem, enfim, deixar a Irmandade triste, ela vem te dizer: olha, fica atento, abre os teus olhos, ora mais, busca mais. O povo de Deus tem que ter unção. O povo de Deus tem que ter guia do Espírito Santo. O povo de Deus tem que ter luz, tem que ter graça. A palavra, a virtude da palavra não está na intensidade da nossa voz. A virtude da palavra está na mensagem que ela quer passar para a igreja. Glória ao nome santo do Senhor. E a mensagem que Deus quer passar a todos nós essa noite é de libertação. De libertação, igreja de Deus. Para que você também sinta-se liberto
das coisas que te aprisionam, dos males que rondam o teu dia a dia, os pensamentos que permeiam a tua mente, as influências negativas e ruins pelas quais você tem se deixado levar. E o Senhor vem te dizer, desperta, porque o erro, ele nunca começa com cara de erro. Ele sempre começa com uma razão, ele sempre começa com um ideal, ele sempre começa com uma influência externa, ele vem travestido de um bem, sabe a história do lobo vestido de cordeiro? É a expressão exata dessa palavra. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, a repreensão é para o tolo, o açoite é para cavalo, o freio é para o jumento. Deus não quer isso para você. Não quer te pôr freio, não quer te açoitar, não quer te castigar. Isso não vem de Deus. Está aqui a palavra. Esse não é o plano de Deus para o povo de Deus. Mas então a pandemia veio porque Deus mandou a pandemia. Deus mandou. Alguma coisa aconteceu errado. Não, está aqui, ó. A maldição sem causa não virá. Não virá, irmão. Está aí a palavra. Deus está me castigando. Os irmãos acham que a cura dos nossos males, dos nossos pecados, ela virá nós nos vitimizando? Eu sou um coitado, eu sou uma vítima, como aquele que rouba, que mata, que estupra, ele é uma vítima da sociedade? Não, ele é uma vítima talvez das suas más escolhas. E quando ele se conscientiza e se arrepende, busca de Deus, poderoso é o Senhor para estender a sua mão, para ele e para qualquer um de nós. Da mesma maneira é o pecado, da mesma maneira são as nossas falhas. Eu não sou vítima do pecado, eu apenas recebi a consequência da má escolha que eu fiz. Não é bom, mas é verdadeiro. Glória a Jesus. Então, queridos irmãos, ouçam esses provérbios que Deus trouxe ao nosso coração. Veja, ele dizia aqui, como o que prende a pedra preciosa na funda é aquele que dá honra ao tolo. A funda é aquela arma que Davi pôs a pedra, rodou e ele jogou a pedra que acertou na testa do gigante. Imagina você pôr uma pedra preciosa numa funda e rodar e jogar no mato. Tem cabimento? Assim é você dar honra a um tolo, dizendo, você pega uma pessoa insana, uma pessoa que faz coisas desconexas, sem nenhuma conexão, sem nenhuma, enfim, nada que seja razoável, e você aplaude, você potencializa aquele mal. É discrepante, é inaceitável. Não tem como ter compreensão disso. Não tem como compreender isso, irmãos. Não tem como aceitar. Nós também não precisamos refutar e brigar com ninguém pelas suas escolhas. Isso é o que nós menos devemos fazer. Mas não podemos tomar para nós o mal, a falha, o erro dos outros. Eu não posso te julgar, não posso te condenar, não posso te apontar, mas você também não pode me fazer errar junto com você. E nem acertar junto com você. A consciência do pecado é um convencimento. Não é uma emoção, não é um temor, não é um medo. Não, eu me arrependo. Eu me arrependo profundamente desse mal. Eu tenho plena e total consciência daquilo que ele produz na minha vida. E eu não quero mais isso para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja de Deus, está aqui a palavra, estava dizendo, como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Imagina a neve no verão, ela vai subsistir? Vai acabar, ela derrete. E a chuva na hora de colher é bom? Imagina você colhendo trigo debaixo da chuva. Se ele tem que secar debaixo da água, como é que vai secar? É isso que Deus quer, irmãos. Reorganizar os nossos pensamentos, sinceramente, e é evidente que eu estou incluso nessa conta, todos nós, a nossa sociedade tem estado um tantinho assim, ó, desequilibrada, no trânsito, na fila do mercado, na fila do banco, na igreja. Por coisa pouca há uma
contenda na igreja, um desajuste, um poeirão que não tem tamanho. Estamos muito fragilizados, estamos muito, irmãos, enfim, influenciados pelo mal. E precisamos nos cuidar psicologicamente e espiritualmente, porque essa nossa personalidade interferirá no nosso relacionamento com Deus, em todos os sentidos da nossa vida, em tudo que nós pudermos imaginar, e não é o que Deus quer para nós. Jamais é o que Deus quer para nós. Nunca será. Deus quer para a sua igreja realização, completude, alegria, satisfação. Deus quer despertar em nós o sentimento de, quando chegar o momento de ir para o culto, dizer: Deus, que alegria estar na tua casa, que alegria poder servir, que alegria poder fazer alguma coisa para o meu próximo, abençoar alguém. Que alegria, Senhor, ter me libertado daquele sentimento que me corroía, que me fazia mal, que me fazia uma pessoa diferente. Ainda esses dias disse a alguém: você às vezes desperta em mim um sentimento que me faz eu me desconhecer. Às vezes, irmão, nós somos influenciados pelas pessoas. Não seja mais influenciado pelo mal. Não se desconheça, não perca a tua essência. Você é bom, você é boa. Você é uma pessoa que todos querem estar próximos de você. Você é alguém que Deus também ama. Você é alguém que Deus quer bem. E o Senhor te diz: eu não me importo com a tua versão falha, errante, até pecaminosa. Eu quero cuidar da tua versão pacífica, amorosa, perdoadora, cuidadosa, prudente, amiga, cristã. Então, em nome de Jesus, ouça essa palavra, avalia, não pelo pregador, mas pela mensagem que Deus quer trazer por ela. Se te cabe no coração, dá um lugarzinho para ela. Se te cabe no teu coração, dá um espacinho, lança essa pequena sementinha que é essa palavra essa noite, e ela vai curar, como quando Eliseu despejou sal, uma salva de sal nas águas que eram amargas, e elas se tornaram doce. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está despejando essa palavra no teu coração e vai adoçar toda a tua vida, toda a igreja de Deus. Glória a Deus. E você vai notar, você vai ver a diferença de Deus na tua vida. E você vai poder dizer com os teus lábios, a igreja de Deus vai ser testemunha, a tua família, a sociedade vai dizer: verdadeiramente Deus te curou. Poxa, hoje eu te vejo transformado, transformada. Ninguém é tão bom que não possa melhorar, e nada é tão ruim que não possa ficar pior. Os extremos. Mas ainda assim poderão ser ainda mais extremos. Depende da escolha que a gente fizer. Escolhe o bem, escolhe a paz, escolhe Deus, irmão. Deus seja louvado. Amém. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, estamos diante da Tua presença, ajoelhados, para agradecer pelo culto que o Senhor tem preparado para nós. Nos alcançaste com a Tua mão forte e os nossos corações foram tocados por Ti, de maneira que estamos aqui, ouvindo a Tua voz e Te dando graça por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Senhor, derrama mais e mais da Tua bênção sobre o nosso coração. Derrama mais e mais da luz do Teu Espírito sobre nós. Nos ajuda, ó Pai, a caminhar por veredas de justiça e caminhos de retidão, por uma senda divina que conduz à perfeição, à salvação das nossas almas. Senhor, Te damos graça pelas ofertas, pelos hinos, oração, avisos e muito mais pela Tua santa palavra. Esperamos em Deus que ela seja recebida de bom grado por todo o Teu povo. Despeça-nos na Tua paz e faze-nos sempre meditar no Teu conselho santo.
É o que pedimos e muito mais agradecemos nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos, irmãos, encerrar o culto com o cântico 5:3. Guardado os meus passos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a sua santa palavra estejam guardados em nossos corações. Amém, Jesus.